Olá, amigos, eu vou passar. Tudo tranquilinho? Estamos estudando microeconomia. O assunto é elasticidades. Depois da última aula, quando nós vimos um exercício sobre elasticidade, então nós vamos dar continuidade a esse assunto. Como é que a continuidade vai ser feita? A partir de casos extremos. Nós aprendemos a calcular a elasticidade, o que é uma elasticidade, preço da demanda. Nós descobrimos aí quais os valores que nos sinalizam que a demanda ela vai ser mais elástica, vai ser inelástica ou terá elasticidade unitária. Mas para isso nós precisamos também lembrar de uns bizus que eu já passei para vocês na disciplina de macro lá no concurso para auditor da Receita Federal. Óbvio que se você não fez esse curso, você vai ficar esperando aí, vai aprender agora em termos microeconômicos aquilo que eu já falei em termos macro. Se você for um aluno proativo e já quiser dar uma aquecida, uma adiantada nos seus estudos, você vai lá nas videoaulas para auditor fiscal da Receita Federal, as minhas aulas de macro, e aí você vai comparando aula a aula, você vai acompanhando toda a parte de macro, já que o programa é praticamente o mesmo nessa parte de macro, ok? Lembrando, obviamente, as bancas examinadoras elas mudam, mas o assunto, a economia, permanece lá. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, você vai acompanhar a macro comigo aqui, focado exatamente para esse concurso da Sesgran Rio. Bom, vamos então aos casos extremos? Bom, nós temos aqui o caso de uma chamada procura perfeitamente inelástica ou demanda inelástica. Ou seja, é quando você tem um produto em que, obviamente esse é um caso extremo, econômico. Então, você tem um exemplo em que variações de preços, por mais que se aumente o preço, você tem aqui o preço do bem é P1, P2. Se você aumentar o preço infinitamente até PN, de maneira nenhuma a quantidade demandada será alterada. Ou seja, a quantidade demandada, ela fica parada e estática nesse mesmo valor. E essa aqui, então, é a nossa curva de demanda. Uma curva de demanda inelástica, nesse caso, perfeitamente inelástica. Kilvia, como é que eu vou lembrar que a curva de demanda inelástica ela tem esse formato? Ora, aquele meu bizu, se a sua curva tiver esse formato de I, olha aqui a curva de demanda. Tem aqui um formato de I. I de quê? De I inelástica. Se essa é uma curva de demanda e tem um formato de I, ela é uma curva de demanda inelástica. Em termos matemáticos, a elasticidade preço da demanda para demandas inelásticas é igual a zero. Quando a demanda é perfeitamente inelástica, a sua elasticidade preço da demanda é igual a zero. Então, isso aqui é um caso de uma curva de demanda bem inclinada, muito inclinada, ou seja, perfeitamente inelástica, né? Então, você tem uma curva vertical, uma reta vertical representando demanda inelástica, demanda perfeitamente inelástica. Kilvia, eu não estou entendendo. Em que caso você poderia ter um caso extremo como esse? Obviamente, não com demanda inelástica, perfeitamente inelástica. Mas um exemplo bem próximo foi aqueles que eu já falei para vocês, por exemplo, remédio. Digamos que a pessoa seja doente, digamos, de pressão, tá? E ela precisa tomar o remédio todo dia. E aí, por algum motivo, o preço do insumo importado, o preço da matéria-prima importada, ela aumentou. Se houve esse aumento de preço, isso vai ser repassado para o preço do remédio. E por mais que haja um aumento do preço, para sobreviver, você precisa tomar aquele remédio de pressão 2 vezes ao dia. Então, independentemente do preço, você vai continuar demandando ou querendo ou necessitando daquele produto para a sua própria vida. Então, variações de preço não provocarão variações na quantidade demandada do bem. Isso significa que nós temos aí um exemplo de procura ou demanda perfeitamente inelástica. Pois bem, um outro caso extremo seria o contrário, é a procura perfeitamente elástica ou a demanda perfeitamente elástica. Que caso é esse? É o caso em que a quantidade demandada pode variar sem que haja nenhuma modificação no preço. E aí você teria uma situação em que a elasticidade preço da demanda, um caso extremo, em que a elasticidade preço da demanda seja igual a infinito.
Vou lembrar vocês que em algumas aulas anteriores, pode chamar elasticidade pela letra E ou pela letra Epsilon, tá certo? Bom, nesse caso aqui você tem uma elasticidade de preço da demanda infinita. Significa o seguinte, que os preços são constantes. Eu vou colocar aqui uma estrelinha designando que o preço é constante, o preço não muda. Mas a partir dessa não variação de preço, os indivíduos podem decidir demandar mais ou menos do bem. Quantidade 1, quantidade 2, quantidade 3. Ou seja, para qualquer quantidade consumida do bem, o preço não varia. É o chamado bem perfeitamente elástico. Por exemplo, esse é o caso do mercado competitivo, onde os produtos são muito semelhantes, são homogêneos, têm características idênticas. Então, se o bem é homogêneo, se o bem é igual, loja a loja, o que acontece? Tem, por exemplo, aquelas ruas comerciais em que todos os preços são muito parecidos ou são muito iguais. Aí, o que acontece? Se o produto é o mesmo, a quantidade consumida pelos indivíduos independerá do preço. Exemplo, a feira livre. Você tem aí várias bancas com produtos iguais, todas têm lá laranja, maçã, pera, uva. Os produtos são homogêneos, quer dizer, o produto é igual. E para o preço não pode variar, porque todos na feira livre se está oferecendo um produto que já se recebeu lá do produtor, do agricultor. Sendo assim, o preço ele tende a não variar, o preço tende a ficar constante. Se a quantidade consumida ou demandada será maior ou menor, deve ser por algum outro motivo que não seja o preço. Então, nesse caso, onde o preço não pode variar e as quantidades elas variam livremente, é um exemplo de procura perfeitamente elástica. A curva de demanda, vou chamar isso aqui de demanda elástica, a curva de demanda ela é bem menos inclinada, ou seja, ela não tem inclinação nenhuma. Tá certo? Isso significa o quê? Que quanto mais deitada for a curva de demanda, mais elástica ela é. Quanto mais em pé a curva de demanda for, mais inelástica ela é. Mas como é que eu vou saber que isso aqui é uma curva de demanda elástica? Como é que eu vou saber que a curva de demanda mais deitada representa uma curva de demanda elástica? Aí vem meu segundo bizu. Ora, você tem aqui uma curva de preço e quantidade. Se você traçar uma reta aqui em cima, você vai ter, e você cobrir aqui a curva de demanda e o eixo das quantidades, e mais ainda o eixo do preço, você forma a letra E. É de quê? É de demanda elástica. Qualquer curva que tenha esse formato bem pouco inclinado, você vai chamar de um produto elástico, ou de uma curva elástica. E você vai ver que se você puxar aqui uma retinha aqui em cima, você vai formar a letra E, fruto, obviamente, dessa elástica. Pois bem, a elasticidade da demanda, ela pode ser uma linha reta. Ora, eu tenho falado com vocês o seguinte, vem comigo, presta atenção. O que eu sempre tenho falado com vocês é o seguinte, a curva de demanda, ela é decrescente. Agora, se ela vai ser uma curva de demanda, eu sei que ela é decrescente. Ela pode ser decrescente, a curva de demanda, se você imaginar o eixo X, a curva de demanda é decrescente. Essa curva de demanda decrescente, ela pode ser mais elástica ou mais inelástica. Isso nós já vimos, ou seja, ela pode ser mais deitada ou mais em pé. Mas essa curva que eu estou dizendo que ela é uma curva de demanda, ela é fruto de comportamentos do indivíduo ou da sociedade a partir de variações de preço. Quais as quantidades consumidas, quais as quantidades demandadas de determinado bem, variações no preço. Então, nós estamos aí estudando a quantidade máxima demandada, quantidade máxima procurada. Bom, neste sentido, nós sabemos o seguinte, nós sabemos que a curva de demanda ela é diferente. Se ela é uma reta, se ela é uma curva, isso aí é bem menos relevante. O que é importante é saber que ela é decrescente, D de demanda, D de decrescente, fruto dessa relação inversa entre preço, quantidade, preço, quantidade, preço, quantidade. Então, comigo, a curva de demanda ela é decrescente.
para o seu concurso, eu não acredito que vá trazer para micro, como a Sesgran Rio não tem feito e os outros institutos também não têm feito, é cobrar uma curva que não seja decrescente, mas casos que não seja uma reta. Mas caso isso aconteça, não há problema algum. Lembre-se que nas últimas videoaulas nós calculamos a elasticidade da demanda no arco e no ponto. Então, não problema nenhum quanto a isso. Mas quero deixar bem claro o seguinte, a curva de demanda ela pode ser uma reta ou ela pode ser uma curva com um formato bem mais suave, em formato de decrescente, né, que é a curva que decresce ao longo das quantidades, né, maior preço, menor quantidade, menor preço, maior quantidade. Eu quero que você entenda o conceito e eu quero tornar esse conceito bem fácil, bem claro para você. Pois bem, agora na situação em que a curva de demanda ela é uma reta. Tá ok? E aí, é importante que você lembre isso. O que você tem que saber, curva de demanda decrescente, a relação preço-quantidade, quando você entra no mercado pensando como consumidor, você vai observar que quanto mais preço, menos você quer demandar do produto, menor a quantidade demandada. Menor preço, maior quantidade demandada. Então, imagine agora um caso bem geral em que a curva de demanda ela é exatamente uma reta. Vem comigo. Eu vou ter esse gráfico aqui, tá? Em que eu tenho aqui a relação de preço do bem X e a quantidade do bem X, onde todos os pontos da linha reta de demanda têm a mesma inclinação absoluta. No entanto, acima do preço médio, a demanda ela é elástica e abaixo do mesmo ponto ela é inelástica. No ponto médio, a elasticidade é unitária. Nos pontos que interceptam os eixos das abscissas e ordenadas, ela é nula e infinita, respectivamente. Vamos então fazer uma tradução de tudo que foi falado nisso no gráfico. Pois bem, você tem aqui uma curva de demanda decrescente. Vamos admitir que ela é uma linha reta e que em toda ela a inclinação ela é um valor absoluto. Bom, você tem o seguinte, aqui exatamente no ponto médio dessa curva de demanda, você tem que a curva de demanda ela é elástica, ou seja, nesse ponto, exatamente no ponto médio, ela vai ter elasticidade unitária. Então, você tem uma curva de elasticidade unitária, por quê? Ora, nós estamos estudando variações, é como se nós tivéssemos essa variação dividida por essa variação. Como essa curva ela é altamente bem comportada, essa distância ela tende a ser igual a esta distância. Ou seja, a distância para preços é igual à distância para quantidades. Sendo assim, no ponto médio, a elasticidade ela é unitária. Bom, se nós estivermos estudando acima do ponto médio, nós vamos ter o seguinte, acima do ponto médio, a demanda, a elasticidade, preço da demanda, ela é maior do que 1. Por quê, Kilvia? Porque agora variações maiores aqui impactarão, por exemplo, num ponto aqui qualquer. Você tem grandes variações de preço para pequenas variações de quantidade. Deixa eu mudar de cor para ver se fica mais... Inicialmente, vamos apagar aqui, olha. Imagine o seguinte. Aqui em azul eu vou deixar o que já estava escrito. Agora, vamos passar para vermelho agora. Bom, digamos que eu esteja acima do ponto médio. Nessa situação em que eu tenho um ponto P1 e no rebatimento disso no gráfico, eu tenho a quantidade Q1. Ou quiser saber a relação entre essas variações e essas variações, eu vou observar que a elasticidade ela vai dar um valor maior do que 1, em termos absolutos. Isso significa que você teria aí uma demanda elástica, não perfeitamente elástica, mas uma curva de demanda elástica. Bom, se você estiver abaixo do ponto médio, você vai observar o seguinte, você vai observar que imagine agora que eu estou no ponto 2, eu vou ter pequenas variações de preço para grandes variações na quantidade. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, você teria que a elasticidade de preço da demanda seria menor do que 1. Você teria um caso de demanda inelástica. E aí, nos dois pontos extremos, que já foi objeto de questões para o concurso de auditor fiscal
Não, desculpa. Objeto de concurso, de questões de concurso para analista do Banco Central, eu vou trazer essa questão para vocês, é exatamente tratando a questão dos dois pontos extremos, onde se você interceptar o eixo do P, você tem que a elasticidade de preço da demanda é infinita, e se você interceptar o eixo do Q, das quantidades, você tem que a elasticidade de preço da demanda ela é igual a zero. Ok? Então, nós vamos tratar dessas questões nas próximas videoaulas. Fica comigo, observe, raciocínio, essa ideia das elasticidades e do ponto médio, caso você tenha uma demanda em linha reta. Me aguarde, nas próximas aulas nós voltaremos a tratar desse assunto. Um grande abraço.